Como diria uma lagarta no casulo, o carro com óleo vencido e a Rita Lee, um belo dia resolvi mudar. Exatamente. E falando em transformações, poucas coisas têm tanto poder quanto a educação para remodelar as nossas vidas e o desenvolvimento social. Aliás, é justamente sobre essa força renovadora, que é um verdadeiro agente de metamorfose, que nós falaremos hoje. Aprendizagem transformadora. Olá, eu sou a Karina e está no ar o Da Mente pro Mickey, onde as ideias ganham voz. E eu sou o Rodolfo e esse podcast é uma produção da EdMais Content Hub, a EdTech do Centro Universitário Facens. Nesse episódio, a nossa conexão entre mente e microfone será pautada num conceito educacional que se refere a um processo profundo e significativo de mudança na maneira como os indivíduos veem a si mesmos e o mundo ao seu redor. Aprendizagem transformadora. E quem está conosco é a Patrícia Klar, que é pró-reitora de Ciências da Saúde e diretora de Educação à Distância aqui na Facens, além de executiva da área de educação com experiência na direção e coordenação de inúmeras instituições de ensino ao longo dos anos. Patrícia, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigada, Rodolfo, Karina, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês falando de um assunto tão gostoso que é a educação transformadora. E para começar, acho que é importante você trazer para a gente o que é a aprendizagem transformadora e como que ela se diferencia de outros modelos de aprendizagem. A aprendizagem transformadora, Karina, é tudo aquilo que tira o estudante do status quo onde ele está. Aquele estudante que vem de uma formação tradicional e que ainda não conseguiu o impulso necessário para modificar o seu nível cultural, o seu nível socioemocional, o seu nível socioeconômico. A educação transformadora é aquela que muda a vida do estudante, que é capaz de mover a vida de todos os seus entes familiares, parentescos e também da sociedade como um todo. É nessa educação que a gente acredita enquanto educador. Patrícia, o educador, ele é um agente transformador dentro desse processo todo, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho da importância dessa figura dentro desse processo. O docente é a figura-chave para esse processo de transformação, é nele que está todo o processo de mediação de ensino-aprendizagem. É o docente que é o agente capaz de mudar aquela vida e tocar de fato o que ele precisa para que esse profissional tenha competências para o século XXI. É o docente que se qualifica constantemente, que está em processo contínuo de desenvolvimento, de treinamento. É a partir da transformação do modelo educacional e da visão de mundo deste educador que ele consegue impactar uma sala de aula inteira e nessa sala de aula inúmeras pessoas. E essas pessoas por si aprendem a aprender. É no processo de aprendizagem que está todo o segredo da chave do sucesso. São as competências desenvolvidas em sala de aula que vão levar esse profissional diferenciado para o mundo do trabalho, para que ele olhe para esse ser humano de uma outra forma, para que não seja apenas um número, para que seja um ser humano integral, falando principalmente em saúde, né? Para que se tenha empatia, para que se tenha respeito e cuidado. Então é um agente chave no processo de transformação, é o nosso docente, é o nosso educador. E nós sabemos que, assim, hoje, no Brasil e no mundo, nós temos muitos exemplos, bons exemplos já acontecendo nesse sentido. Eu sempre gosto de lembrar da figura do Pacheco, de Portugal, da Escola da Ponte. Entre tantos ensinamentos que a gente tem, ele parte com aquela ideia que aqui ninguém sabe tudo, todo mundo sabe algo. Quem que você traz aqui para a gente também nesse circuito de pessoas tão significativas que têm feito contribuição? Eu gosto muito da filosofia do Thomas Rudnick, que traz uma questão de um profound learning, é uma educação com uma visão de futuro, pautada em algo completamente diferente. Aqui no Brasil, nós só temos uma pequena escola que fica em Pompeia, da Fundação Nishimura, pautada neste modelo, mas ele está divulgando gradativamente. Esse é um estudante que chegará diferenciado no mercado de trabalho e também na educação universitária, no ensino superior. Nós não temos hoje uma instituição preparada como um todo para essa educação. O Thomas traz um pouco dessa visão. Por isso, para mim, ele acaba se tornando uma referência. Não me sinto capaz de implementar o método completo dele hoje, mas parte da sua filosofia eu entendo que já está incorporada nas nossas ações, os nossos treinamentos e desenvolvimentos docentes. Como que a gente traz uma educação que não tem limitadores? Ô, Paty, vamos falar um pouquinho daqui dentro de casa, da Facens, né?
Você chegou aí para liderar toda a escola de saúde. O que a gente está pensando e já executando nesse sentido de educação transformadora dentro da escola de saúde da Facens? Hoje nós já estamos com um projeto pedagógico completamente integrado, então as nossas unidades curriculares, elas trazem a transdisciplinaridade, elas já vêm com uma integração multiprofissional. Nós já executamos, por exemplo, um projeto integrador, onde os nossos estudantes vão para dentro das escolas gerar educação em saúde. E nestas escolas, os estudantes levam essa educação para suas casas. E o relato retorna de uma forma muito significativa, porque os pais estão aprendendo com os filhos conceitos que não foram, na sua época, difundidos ou que não tiveram a chance deste conhecimento. Então, esse é um exemplo. Nós pautamos a nossa metodologia em TBL, metodologias ativas, mas principalmente a simulação clínica. Então, nós usamos o que há de mais moderno em metodologia educadora, mas também com toda a tecnologia que a Facens já tem como referência e diferencial. Nós usamos a tecnologia para facilitar o processo de ensino-aprendizagem e favorecer esse profissional. Por exemplo, nós utilizamos hoje todos os prontuários eletrônicos para que, no momento que ele chega no mercado de trabalho, no mundo da educação em saúde, não é comum isso. Ele treina em papel. Aqui ele já treina no digital. Quando ele chegar no momento num hospital ou em um outro ambiente onde ele tem acesso ao prontuário, tudo vai estar integrado. Então, essa educação ela acontece dentro e fora. Dentro dos muros da Facens e fora dos muros da Facens, nos nossos parceiros, nos hospitais, nas clínicas, nas escolas, na Secretaria Municipal de Saúde, que é um grande parceiro e nos favorece muita entrada em algumas unidades básicas de saúde. Então, é nessa educação que a gente acredita. E esse conceito de aprendizagem transformadora também está muito ligado à educação de adultos e até de idosos, e nós falaremos mais sobre isso no quadro Post e Comentário. No final de 2023, a UNB, Universidade de Brasília, além do vestibular convencional, inaugurou um vestibular exclusivo para idosos. Ao todo, 1.900 candidatos disputaram 136 vagas em 37 cursos. E aí, Patrícia, da mente para o Mickey, você daria um like, um dislike? O que você comentaria sobre isso nas redes sociais? Um super like, porque eu estudo o processo de envelhecimento humano, a minha tese de doutorado foi sobre isso. E diante dessa reportagem, eu entendo que eles anteciparam algo que todos nós vamos precisar fazer. Porque a pirâmide etária brasileira ela está envelhecendo rapidamente e está mudando a sua configuração. O que a França demorou 200 anos para fazer, nós vamos fazer em 50. Então, o envelhecimento no Brasil está 4 vezes mais acelerado do que em outros países. E olhando para esse envelhecimento populacional, nós temos um aumento da expectativa de vida e um aumento da força de trabalho. Então, as pessoas não se aposentam mais com 60 anos. Elas adaptam a sua forma de força de trabalho. O bônus demográfico já mudou, já não existe mais. Então, o que a gente faz agora? A gente repensa. Esse idoso, na verdade, somos nós. Amanhã seremos nós. O que você quer fazer com o seu futuro? Eu pretendo fazer uma nova formação. Mudar um pouco a minha rotina, mudar um pouco a minha vida, trabalhar com outras coisas. Então, eu entendo que a UNB faz algo muito inteligente. Ela já está pensando numa segunda formação. O que esta pessoa idosa ainda produtiva vai fazer? Provavelmente uma nova formação, continuar aprendendo ao longo da vida toda e investindo na sua formação, se qualificando cada vez mais para conseguir gerar renda, trabalho e manter-se ativo. Esse idoso não é mais aquele idoso que chamávamos de velho antigamente. Ele é uma pessoa experiente, ele é uma pessoa madura, apta a se manter ativo. Ainda mais com toda a tecnologia que você tem de saúde. Então, ele será produtivo por muitos mais anos. Queremos é que ele tenha felicidade naquilo que ele faz. E estamos aqui prontos para pensar que tipo de formação essa pessoa mais experiente, provavelmente já titulada, merece e precisa no amanhã. Então, a Facens vem se preparando para logo dar essa informação e essa notícia. Já fica um spoiler aqui. Etarismo já era, né? E essa questão também vai impactar muito no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho também vai se abrir muito mais aos mais velhos, né?
Isso me conecta também, Paty, tô te chamando de Paty pela Sem nossa problema. intimidade, não tem nenhum problema, Sem né? problema. E para todo mundo que tá assistindo a gente também. Isso me conecta muito à aprendizagem ao longo da vida, o lifelong learning, né? Comenta um pouquinho, o que é o lifelong learning? Como é que ele funciona? Ela tem várias formações, seja ela formal ou não formal. Nós devemos aprender ao longo da vida. Já tem um velho ditado popular que diz que o dia só tem validade quando você aprendeu alguma coisa nova. Então, essa é a educação não formal, que a gente chama de 70, 20, 10. É aquilo que a gente aprende continuamente no dia a dia, mas também existe a educação formal, pautada na literatura científica, em conceitos, em dados. Então, nós também estamos nos preparando para essa continuidade da formação ao longo da vida toda, com pós-graduação, com especializações, as futuras residências para a medicina. Nós teremos alguns cursos de longa duração, também de curta duração, cursos de extensão abertos à comunidade. Então, toda pessoa que gostaria ou quer continuar a sua aprendizagem, vamos ter inúmeras oportunidades na Facens. Estamos de portas abertas. Muito bem, spoiler dado, ansiedade sendo gerada, vamos lá. E agora chegou a hora do quadro O que você faria? Patrícia, se você estivesse na posição de uma educadora, diante do desafio de revitalizar uma abordagem de ensino que se tornou obsoleta, quais inovações você adotaria para transformar essa experiência de aprendizagem? Eu iria iniciar pelo objetivo de aprendizagem. O que de fato o meu estudante precisa saber ao final deste processo de aprendizagem, o que é relevante e significativo e aquilo que não é eu deixaria de lado. Uma vez estabelecido o objetivo de aprendizagem, qual é o método mais relevante para causar de fato aquele objetivo, para gerar aquele resultado no estudante? Muitas vezes a gente não sabe onde quer chegar. Eu percebo um conteudismo exagerado, saber de tudo um pouco. Então, é um mar de conteúdo com um palmo de profundidade e a gente precisa do oposto. Muita profundidade naquilo que de fato é relevante, nas competências que nós estamos verificando pelo mundo do trabalho para o século XXI, não é de tudo que ele precisa aprender, mas aquilo que ele aprendeu tem que ser com muita robustez. Então, não se deixa de estudar hard skills só porque no momento os soft skills é um diferencial. Você precisa dos dois. Você precisa de muito conhecimento teórico, muita robustez, muita tecnologia e também muitos componentes socioemocionais para permanecer no mercado de trabalho. A gente tem uma frase, né, que diz que você consegue atingir um objetivo por meio do seu conhecimento, mas você não permanece lá se você não tiver uma boa relação social, se você não tiver empatia, responsabilidade, algumas competências que são atitudinais. Então, enquanto professor, eu revisaria todos os meus objetivos de aprendizagem e elencaria quais metodologias de educação, de fato, vão desenvolver aqueles objetivos. Começaria por aí, Karina, mas é longo o trajeto. Não é fácil ser um professor atualizado no meio de tanta informação e no meio de tanta desinformação também. Mas acontece, né? Aí eu lembro também do Eduardo Galeano, do Uruguai, escritor, que ele diz: para que serve a utopia? E aqui num país como o nosso Brasil, a utopia serve para a gente caminhar. Perfeito. Então você dá 10 passos e está mais longe, a gente anda mais um pouco. Eu acho que o caminho aqui ele é muito parecido com essa ideia que ele compartilha com a gente. Perfeito. E esse desafio todo, né, me conecta muito a um desafio que a gente vive constantemente, que é o ensino à distância, que nem é tão distante mais, né? Esse conceito, inclusive, tem várias discussões que não precisamos trazer nessa mesa agora, mas me conecta muito ao EAD. Como é que a gente pode ser mais engajador no EAD? A gente tem esse desafio diariamente aqui, a Edmais trabalha muito com isso, junto com você, junto com todo o seu time, mas queria que você falasse um pouquinho disso. A gente pode pensar que essa educação ela precisa ser como qualquer outra, mediada e com interação. Sem interação não há educação. Sem uma vida humana tocar a outra, você não consegue de fato gerar uma educação transformadora. Então precisamos de mediação, precisamos de inovação, precisamos de interação. É nessa educação sem distância ou à distância que nós precisamos chegar. Além da personalização. Perfeito. Né? Aí eu também acrescentaria isso, né? Que temos que personalizar e conversar com quem estamos entregando esse conteúdo e com quem estamos conversando. Perfeito. Acho que é muito importante a gente ter esse cuidado. Totalmente, né? De acordo. E agora uma dica no MIC, né, com tanto conhecimento aqui que você compartilha com a gente, é repertoriar também aquele que está nos ouvindo, nos assistindo, com alguma referência que você entenda que seja bem importante para quem quer entender mais desse assunto.
Já que eu falei dele anteriormente, a minha sugestão é o livro do Thomas Rudnick, que é Tornando-se Imaginal, e dando um spoiler, Imaginal não é de imaginação, leia um livro que vale a pena, é sobre uma educação transformadora. Então é uma sugestão de uma referência que faz uma leitura agradável, mas ao mesmo tempo desafiadora, que ela questiona alguns modelos mentais educacionais que nós temos no Brasil hoje. Ele é um autor canadense que instituiu um modelo de educação no Canadá que foi sucesso absoluto e está entre os mais... um dos mais visionários, digamos assim. Os estudantes que passam por esse método têm uma colocação de liderança e têm uma colocação no mundo do trabalho que é inquestionável. Então, ele tem filas de espera para a instituição onde ele implementou esse método, de 2 a 3 anos a fila de espera, pelo volume de pessoas interessadas e pelo limitador de vagas que eles têm. Paty, obrigado demais pela sua participação, por compartilhar tanto conhecimento com a gente e, enfim, aceitar esse desafio de vir aqui na frente das câmeras ou na frente do Mickey para poder compartilhar tudo aquilo que você sabe e um pouquinho da Facens, porque obviamente fica aqui o gostinho para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a gente, sobre o nosso centro universitário e também sobre a Escola de Saúde. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra e um prazer, como eu comentei lá no início, eu fico à disposição, espero que seja o primeiro de alguns bate-papos que vamos ter. É isso aí, pessoal. Nesse episódio pudemos abordar o rico universo da aprendizagem transformadora, mostrando projetos inovadores que estão fazendo a diferença na vida de diversos estudantes, inclusive dos mais experientes, já que também falamos do conceito da aprendizagem continuada. Muito obrigado pela sua audiência, sigam nos acompanhando em áudio ou vídeo nas plataformas e até o próximo Da Mente pro Mickey.